Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Antônio Manuel Góes e um ano para esquecer no esporte brasileiro. Jorge Moraes e a definição por parte da CBF para o calendário do futebol brasileiro em 2021. Aqui na Europa, revolta de Luizão causa tensão entre jogadores e comissão técnica do Benfica. Guardiola encantado com o jogador português do Manchester City. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes e a definição por parte da CBF para o calendário do futebol brasileiro em 2021. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto para dizer que a Confederação Brasileira de Futebol praticamente já definiu o calendário da temporada do ano que vem. Já no finalzinho da temporada desse ano, que é no dia 24 de fevereiro, praticamente paralelamente a esse final de competição, nós teremos o início dos campeonatos estaduais e também o início da Copa do Nordeste, aqui na nossa região. A partir de março, a volta dos jogos classificatórios para a Copa do Mundo do Catar em 2022, claro, com a participação da seleção brasileira, e também com os jogos da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro do ano que vem já está definido para ser iniciado na última semana de maio. É a CBF já programando esse calendário para que ele possa ser encerrado em dezembro do ano que vem. Só fica uma dúvida: com essa volta da pandemia do coronavírus, nós teremos a volta da torcida ou não? Porque inicialmente a ideia era que a temporada do ano que vem tivesse a presença do torcedor em campo. Mas como a gente está vendo que a situação está voltando a se complicar com relação a esse assunto, é possível até que nesse primeiro momento a gente não tenha novamente a volta da torcida, a não ser que o país todo seja vacinado. E a partir daí já é uma outra análise, já é um outro estudo que se faz com relação à temporada ser iniciada com a presença da torcida. Eu mesmo não acredito, do jeito que vai, só a vacina para salvar essa questão da população. E além disso, com a vacina, não vejo por que não ter a volta do público aos estádios de futebol, tá certo? Calendário definido pela CBF para a temporada do ano que vem. Júnior, forte abraço para você e até outra oportunidade aqui dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Ok que a CBF planeje o seu calendário, divulgue o seu calendário para o futebol em 2021. Só que é impossível você separar o futebol ou qualquer outro segmento dessa realidade que a gente vive em todo o mundo, em especial no Brasil, que é o segundo país com maior número de infectados, mais de 7 milhões e 500 mil pessoas. Mais de 190 mil pessoas foram a óbito. Como é que você pode pensar que tudo vai correr bem ou então encarar? Porque da forma que a CBF está agindo, é como se estivesse pensando, não, esse ano com a vacinação vai tudo correr bem. Mas você não tem nem sequer perspectiva no Brasil de uma vacinação. Diferentemente aqui da Europa, não só de Portugal, mas outros países do continente, como de outros países que começaram a vacinação no último domingo, dia 27 de dezembro, e mesmo assim, as pessoas ligadas à área da saúde afirmando que não é porque se começou uma vacinação que tudo pode voltar ao normal já hoje, amanhã, daqui a pouco. Não, tem um tempo, até porque tem uma segunda dose. E é bom lembrar que aqui em Portugal, como demais países, vai ser uma vacinação por etapas. Primeiro, aqueles grupos que precisam mais, médicos, enfim, enfermeiros, pessoas idosas e tudo mais. Vai demorar até o meio do ano, pelo menos. E o Brasil
que tem um presidente que sempre, desde o começo, disse que a pandemia era uma gripezinha. Não levou a sério, não leva a sério até hoje. Não está nem aí para a questão da vacinação. Se depender dele, a gente não vai ter vacinação nunca no Brasil. E você pensar que tudo pode ser já planejado, não, vai sim, vai tudo correr bem, porque a vacinação vai ocorrer. E até porque eu falei antes, você não pode pensar porque já tomou vacina, já pode fazer tudo. Não, não é assim. Ainda mais no quadro que a gente vive no Brasil, ainda mais com a população em sua maioria parece que vive em outro planeta e segue o discurso do seu presidente. Aqui na Europa, o ex-jogador do Benfica, respeitável, um dos jogadores mais respeitáveis do clube, o Luizão, o brasileiro Luizão, deixou não só os jogadores, como a comissão técnica do Benfica chateados com a sua revolta após o jogo, após a derrota para o Futebol Clube do Porto por 2-0 na final do dia 23 de dezembro da Supertaça de Portugal. Luizão esbravejou, estava revoltado com os jogadores, gerou um clima muito ruim e o presidente Luiz Felipe Vieira precisou intervir para tentar amenizar essa situação. O próprio Jorge Jesus, o técnico da equipe, procurou amenizar, mas ficou claro a insatisfação de todos com essa postura do Luizão. Daqui a pouquinho eu vou abordar aqui no PB Desporto o Guardiola, o treinador do Manchester City, que está encantado com o jogador português que brilhou na última rodada da Premier League. Vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, analisando um ano para esquecer no esporte brasileiro. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Concretamente, este findante 2020 é um ano para ser esquecido, salvo como período de incertezas e, por enquanto, quase 200 de milhares de vidas tragadas no Brasil pela pandemia do coronavírus. Na seara desportiva, especialmente no futebol brasileiro, após um recesso compulsório de 3 meses, malgrado a expansão nacional do surto pandêmico e uma escalada de infectados e mortos, as competições foram retomadas sobre ditos protocolos de segurança, que em nada evitaram contágios de equipes inteiras entre jogadores e comissões técnicas. Nesse dissimulado clima de horror, capitaneado, sejamos francos, pela direção do Flamengo, vencedor doméstico e continental de todos os torneios desde o ano passado e subsidiado pelas entidades federadas, chegamos ao Brasileirão Séries A, B, C e D, obviamente sem público nos estádios, aliás, diante do nariz torcido da cartolagem CBF e federações à frente, mas sob descarte dos governos estaduais em rota de colisão com o viés negacionista do Palácio do Planalto. O próprio Flamengo perdera para a Covid-19 em maio seu massagista Jorginho, sexagenário, 40 anos de batente, desde a chamada Era Zico. E outros Brasil afora, entre atletas, treinadores e dirigentes, se foram na esteira perniciosa do vírus que segue em variadas mutações do planeta. Por mais relevantes que se nos apresentem interesses econômico-financeiros a envolver o mundo do desporto e do futebol em particular, tem imperado a lógica hediondamente desumana do faz de conta que está tudo sob controle, pondo-se em risco milhares de circunstantes a participarem das competições. Sem dúvida, o carro-chefe do negacionismo quanto à inusitada extrema gravidade sanitária a que nos atiraram foi o governo federal. À frente, um ex-capitão reformado do Exército por comportamento incompatível com a farda e, mais recentemente, um general 3 estrelas da ativa, entendedor de meia volta vou ver e ordinários marchem, do comando do Ministério da Saúde transformado em quartel. Enfim, apesar do Brasileirão a menos de 2 meses da rodada final, o fantasma do coronavírus paira sem perspectiva de freio sobre nossas cabeças numa quadra de perplexidades sobre a vacinação universal. De fato e de direito, uma providência entre nós ainda distante e incerta realidade.
Só nos resta, na desesperadora tentativa de sacudir a poeira e dar a volta por cima, desejar na contramão do preponderante inferno astral lora vivenciado país afora, que o ano novo nos garanta uma sobrevida para tocar, cada qual a seu modo, tantos e sonhados projetos dentro e fora do desporto, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E na Inglaterra, o Pep Guardiola, o comandante do Manchester City, para lá de satisfeito, mais do que encantado, com o internacional português João Cancelo, jogador de 26 anos, que pela 15ª jornada da Premier League deu 2 assistências, deu as assistências para os 2 gols do Manchester City na recepção ao Newcastle. O Pep Guardiola rasgando elogios ao jogador português, dizendo que ele tem uma capacidade física fantástica e uma recuperação incrível, e que sempre que precisa colocar ele em uma outra posição, o jogador nunca reclama e que cumpre essa função de forma para lá de eficiente. O João Cancelo, portanto, com muita moral com o seu treinador, o Pep Guardiola. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas lembrando que na nossa próxima edição, a última de 2020, iremos fazer uma retrospectiva dos fatos, dos fatos mais importantes no mundo do futebol e demais modalidades. Eu, Antônio Júnior, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no Instagram, PB Desporto no Instagram, com vídeos diários e com informações, é claro, do futebol e demais modalidades aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima! Yeah.